Fala, pilotos! Passando aqui rapidamente para falar com vocês de algumas novidades aí do novo regulamento 2025 e tirar algumas dúvidas aí, falar um pouquinho sobre essa quarta temporada aí 2025 da TDK, que promete bastante novidade aí, bastante disputa nas pistas. Valeu? Então vamos lá. Falando da inscrição, sem novidades, sem alteração. Os pilotos podem entrar em contato com a gente através das redes sociais, seja lá qual for, né? E a gente direciona para o grupo lá no WhatsApp e lá a gente coloca os pilotos que querem participar. Tem uma listinha lá que vocês já viram, vocês vão colocando o nome e depois a gente realmente define quem quer realmente participar das 5 etapas e entrar dentro do campeonato. Aí a gente vai para os esquemas lá dos valores, né? E passa para vocês tudo, calendário, etc. Tudo lá no grupo do WhatsApp. Valores, pagamento das etapas. Aqui também sem novidade, tá? 7 dias antes da data da corrida, a gente está recolhendo o valor da etapa, tá? Tem que ter no mínimo 15 pilotos, senão a gente não consegue fazer a bateria. Então tem que ter no mínimo 15 participantes pagos, que aí eles mandam o dinheiro para mim e eu envio para o cartódromo, garantindo assim o evento naquela data lá que foi, né, programada lá e que foi agendada junto ao cartódromo, tá? E aí a gente faz toda essa organização para que o evento não tenha nenhum atraso, não tenha que ficar cancelando a etapa. Então vocês têm que se organizar aí para poder estar guardando esse valor das corridas de acordo com as datas lá que eu já passei, mas depois eu vou passar de uma forma mais formalizada lá no grupo. Tá? Pontuação para os pilotos ausentes, sem alteração também, continua da mesma forma. Os pilotos que não comparecem, eles recebem 0 pontos, aqueles que estão inscritos no campeonato, na competição, tá? Na quarta temporada, não recebe nenhum ponto porque ele não participou da corrida, tá? E aí, né, ele acaba não marcando nenhum ponto e fica com 0 naquela etapa, não é no campeonato, é naquela etapa. Pilotos que der NC, né, que abandonam a corrida lá, eles vão ter a pontuação deles normalizada, né? Vão receber aquela pontuação de acordo com a colocação em que ele ficou naquela corrida. Então ele estava correndo, o kart quebrou, de repente era uma das últimas voltas e ele ficou, sei lá, em 12º. Vai receber a pontuação de acordo com a 12ª colocação. Também sem novidade. Seleção de pilotos para entrevista, nós vamos estar retornando aí, se tudo der certo com as entrevistas aí, e aí também sem novidade, vocês terão 1 minuto aí para falar sobre como foi a corrida com alguém que vai estar fazendo a entrevista com vocês. A gente vai ver, provavelmente aí vai estar entrando o Toco, tá? Já falei com ele, vou estar só acertando os detalhes. Se realmente for ele, ele vai estar fazendo a entrevista aí com os pilotos selecionados após a corrida. Essa seleção pode ser ou vocês que querem dar a entrevista ou por sorteio. Piloto que não quiser participar, é só falar que não quer participar, que não tem problema nenhum, tá? Não participa da entrevista, mas vocês já viram lá no Instagram que é uma coisa bem simples. Vocês vão estar comentando um pouco de como foi a corrida, expectativa, etc, com o que o entrevistador perguntar para vocês. E aí, né, vocês falem se quiserem, ninguém é obrigado a nada, tá? Pilotos com bandeira de advertência, aqui houve uma mudança, a primeira mudança no regulamento 2025, né? Os participantes aqui do campeonato, eles antes estavam sendo punidos com um corte de 50%, ou seja, perdiam metade da sua pontuação, né? E nessa temporada vai perder 20%. Então o cara lá que marcou 10 pontos, se ele for punido, vai marcar só 8. Beleza? Ele perde 20% por causa da punição naquela etapa. Beleza? Autorização para imagem é o que você já sabe, né? A gente coloca a foto de vocês, tem filmagem, tem o drone lá filmando e etc. Então a gente coloca lá no Instagram, divulga, então vocês estão aí de acordo com a divulgação. Se alguém não quiser que seja divulgado, por favor que avise que a gente não coloca, tá ok? Critério de desempate sem ponto, aqui também não houve mudança. Se tiver no final da 5ª etapa, que será a última corrida dessa temporada, um empate entre os pilotos, qual é o critério de desempate? Bom, primeiro critério é o piloto com o melhor tempo de volta na corrida. Então, se o X e o Y, o piloto X e o piloto Y, o piloto X teve uma volta mais rápida que o piloto Y, mesmo que eles tenham a mesma pontuação, ele fica uma colocação à frente do outro porque fez a volta mais rápida. E se tiver empate até aí, que já é bem difícil, aí é o piloto com maior quantidade de voltas na corrida, beleza? Mas só pelo primeiro critério ali praticamente já está resolvida essa situação de empate, caso haja, e já houve, né? Inclusive na temporada passada a gente teve um empate aí pelo 3º lugar
e o que determinou foi realmente o primeiro critério. E chegamos ao slide 9, pontuação do grid, quarta temporada 2025, é aqui que está a maior novidade para essa temporada. A gente teve uma mudança aí no esquema da pontuação, tá? E então como que ela vai ficar? Vocês já estão vendo aí na tabela. Da primeira à quinta colocação é medalha de ouro, o troféu de 1 a 5º colocado e a pontuação até os 5 primeiros tá ali, de 100 a 74, tá? Cada posição aí tem a sua pontuação. De sexto a 10º colocado, medalha de prata, tá? Medalha de prata e o seu troféu relacionado àquelas colocações e a pontuação ali em azul também da sexta à 10ª colocação. Da 11ª à 15ª, medalha de bronze e o troféu relacionado a essas colocações. E em azul também as suas pontuações. De 16º a 30º são as colocações de participação, que é todas essas que estão na cor verde. E aí também tem o seu esquema de pontuação do lado, tá? Só que quem ficar de 16º para trás recebe aí a medalha de participação. Não tem troféu a partir do 16º para trás, tá? Então esse é o novo esquema para essa temporada, tá ok? Aí se vocês tiverem mais dúvida depois vocês podem ir perguntando, mas será esse o esquema para essa quarta temporada em 2025. E aí a questão do grid invertido, né? Como que ele vai funcionar nessa temporada? A primeira e a quinta corrida, ou seja, a primeira e a última, ocorrerá com a classificação normal para se formar o grid. Então nós vamos fazer os 5 minutos de quali e vai formar o grid da corrida, tá? Sem novidades. Primeira e quinta corrida. A segunda, a terceira e a quarta corrida vão ser grid invertido. Então vamos ter o grid invertido nas 3 corridas intermediárias aí. Segunda, terceira e quarta. Como que ela ocorre? Para quem nunca participou. O ganhador da segunda corrida larga na última posição na terceira corrida. É assim, o grid se inverte. Então não tem aqueles 5 minutos de quali, né, que a gente faz na primeira e na quinta corrida. Não tem. O grid já vai estar montado. Vocês já vão saber as posições que vocês vão largar. E aí a gente só corre. Aqueles 5 minutos que era de quali, ele é incorporado na corrida para ter 5 minutos a mais. Então na segunda, terceira e quarta corrida nós vamos ter 5 minutos a mais de corrida. E o grid já é formado através do grid invertido da corrida anterior. Acho que foi claro, mas quem já participou já entende como funciona. Se ficar alguma dúvida, vocês me perguntem depois, tá? Mas é isso. Primeira e quinta corrida, classificação normal, corrida. Segunda, terceira e quarta corrida, grid invertido. Já tem o grid formado, aí a gente só corre, tá? Como que funciona com aqueles pilotos que não participam da etapa anterior? Então assim, o cara participou lá da segunda etapa e na terceira ele não foi. Na quarta, que é o grid invertido, ele larga lá atrás. Sempre vai ser preferência para quem participou das corridas, tá? Então o grid invertido é formado com os participantes das etapas. Se ele não participou, ele vai correr normalmente, só que ele larga após o último da corrida anterior. Então vamos supor que aí correu 15 pilotos na etapa 3. Aí lá na quarta corrida, esse cara que não veio, ele quer correr, sendo o 16º, né? Ele vai largar na 16ª colocação, atrás dos 15 que correram a terceira corrida, tá? Acho que ficou claro, mas qualquer dúvida também é à disposição. E é isso, galera, tá? Foi um pouquinho longo aí, mas deu para explicar aí bastante as mudanças. Eu não coloquei aqui a mudança sobre a questão que a gente está bolando de fazer parceria, de equipe. Por quê? Porque eu preciso primeiro ver lá no grupo se a gente vai formar a quantidade de pilotos em número par, tá? Se a gente formar lá a quantidade de pilotos em número par, a gente vai ter também o campeonato por dupla, tá? Aí a regra depois eu monto e coloco para vocês lá. Como que ele vai funcionar? Assim, basicamente, se a gente tiver 20 pilotos, um exemplo, 20 pilotos inscritos na competição, nós vamos ter 10 duplas. Aí essas 10 duplas vai ser o piloto A, o piloto B, vai ter tudo esquematizado lá para sortear, para ter as duplas. Aí caiu o piloto A com o piloto B,
eles vão correr normalmente disputando o campeonato individual, só que o ponto que o piloto A fez na competição e o que o piloto B fez na competição, eles se somam e faz a pontuação da dupla, da equipe. Aí eles escolhem um nome, a gente bota uma tabelinha de equipe e aí a gente vai premiar a dupla depois também com uma premiação simbólica, vai ser simbólica, né? Não vai ser igual a premiação individual, que a individual é melhor, vai ser uma premiação simbólica, tá? Para a dupla. E aí a gente vai fazer um campeonatinho de dupla junto com a competição individual. Mas isso eu vou esperar formar os pilotos que vão realmente participar para a gente ver se vai ficar número par ou número ímpar. Porque se ficar número ímpar não dá para formar dupla. Aí eu não vou nem ficar criando uma situação que a gente não vai poder realizar. Mas formou número par, a gente discute isso depois, tá bom? E o esquema dos custos, né? Os custos eu vou colocar depois para vocês no grupo, mas só para a gente fechar o vídeo aqui, eu vou passar para vocês uma data para a gente pagar as premiações, né? O drone, né? Nós vamos fazer essa pequena arrecadação aí que eu vou dividir pela quantidade de pilotos, então eu preciso ter fechado primeiro quantos pilotos vão para a gente saber quanto que vai ficar em cada um. Não fica muito caro, né? Que a gente divide sempre a premiação por todo mundo, como a gente sempre fez, tá? Não é um valor tão caro, acho que tá no bolso aí para todo mundo. E é pago só uma vez, pagou, a gente compra a premiação, na última etapa a gente distribui para todos os participantes de acordo com a colocação do campeonato, ok? E aí, depois vai ter a etapa, que aí no caso lá tá para março, eu não lembro a data agora, não sei se é 16 ou 17, mas tá para março. E aí a gente vai 7 dias antes pegar com vocês o valor da etapa, que é os R$165 lá, porque houve um aumento. Então vai ser R$165 a etapa, o pessoal vai ir pagando, eu vou colocando numa conta separada, depois eu envio tudo para o cartódromo, tá bom? Qualquer novidade depois, vocês podem me perguntar, qualquer dúvida à disposição. Obrigado aí por vocês terem me ouvido até agora, um ótimo final de semana aí, a gente vai se falando, vou mantendo contato e conforme as coisas forem surgindo, eu vou colocando lá no grupo. Fiquem com Deus aí, pilotos, e nos vemos nas pistas. Valeu!